Deixa eu contar uma coisa aqui pra vocês. Êxodo capítulo 1 por diante e o 2. Eu vou contar essa rápida história. Êxodo, você já sabe o significado, né? Que significa saída. Quando Deus tirou o povo de Deus do cativeiro, do exílio de Faraó. A Bíblia vai dizer que José morreu no capítulo 1. Por diante, José morreu. E restaram agora só os seus descendentes. Mas assumiu o trono um rei, um faraó, que não conhecera José e nem tampouco a história de José. E a Bíblia vai dizer que aquele povo, o povo hebreu, foi crescendo, foi se multiplicando. Deus foi abençoando, porque era a promessa de Deus que Deus havia feito a Abraão lá atrás, que da sua descendência faria uma grande nação. E quando Deus fala, está falado. Quando Deus diz que vai fazer, Ele vai fazer. Então esse é o nosso Deus. Quando Ele diz que vai fazer, Ele vai fazer. E Deus abençoou aquele povo. E ele foi crescendo, crescendo. Os descendentes de Jacó, né? Jacó, José também. E todos os seus irmãos. Sem falar a quantidade de pessoas que ele levou ali para morar, né, ali no Egito, os seus trabalhadores, oi minha gente, os seus trabalhadores, os seus empregados, vamos dizer assim, né, os seus trabalhadores mesmo. Espera aí, gente, espera aí, só um momento. Deixa eu dar uma pausa aqui. E foram crescendo. E aquele novo rei, vamos dizer assim, que era o faraó, não estava gostando de ver o povo crescendo muito. O que foi que ele pensou? Eu tenho que criar um plano. Eu tenho que criar um plano para diminuir essa gente. Tá crescendo demais. O povo tá crescendo demais. Glória a Deus. Eu tenho que fazer alguma coisa. E a Bíblia vai me dizer que ele estava com medo de ter uma guerra ali no Egito. E o povo de Deus, o povo hebreu, se juntarem, né, contra os egípcios. Porque estava crescendo demais. Mas era a promessa de Deus, né? Glória a Deus, aleluia. E o que é que acontece? Faraó vai até 2 parteiras, Sifra e Puá. Preciso conversar com elas. A parede tudo riscada, seu Pedro. Sifra e Puá. Olha, Sifra e Puá. Assim que as hebreias derem a luz, tu mata, se for homem. E se for mulher, tu deixa viver. Porque tá crescendo demais o povo hebreu. Tem que acabar, eu tenho que acabar com esse povo, eu tenho que destruir. E não deu certo. Porque Sifra e Puá deixava os meninos homens viver, né? Aí o faraó chegou pra elas duas e disse: quero conversar com vocês. Tô no câmera de frente, é como que eu estivesse olhando de banda, mas eu tô olhando bem pra frente do celular. Aí o faraó disse: espera aí, por que vocês estão deixando os meninos viverem? Sifra e Puá responde: sabe por quê, rei? Sabe por quê, faraó? As mulheres hebreias são ligeiras demais. Quando a gente chega para fazer o parto delas, o menino já tem nascido. E não tem como nós matar o menino ainda dentro do ventre, né? Ele queria que matasse ainda na hora do nascimento, né? Ela fizesse alguma coisa, não sei o quê. Mas matasse os meninos.
Aí ele diz, agora pronto, tá certo, tudo bem. Foi para casa. A Bíblia vai me dizer que Sifra e Puá foram muito abençoadas por Deus, porque Deus ainda deu famílias a ela, por elas ter poupado a vida dos hebreus, né? Deus abençoou. Aquela palavra, né? Que se cumpre na palavra de Deus. Que Deus fez a Abraão. Se me abençoares, serás abençoado. Se me amaldiçoares, serás amaldiçoado. E agora o faraó arquiteta outro plano. Convoca a todos os egípcios, todos os moradores egípcios. Vão atrás agora dos meninos homens e matem. Joguem no rio Nilo. Todos os meninos homens, ele dá essa ordem para todos os moradores do Egito. Agora é para o povo. Já não era mais para Sifra e Puá, era para o povo egípcio. E a Bíblia vai me dizer no capítulo 2 que por essa mesma época, por esse mesmo tempo, que tempo é esse? Tempo de perseguição, tempo de sofrimento, tempo de dor das mães perderem seus filhos. Nasce quem? Moisés. E agora? Joquebede conseguiu esconder ele por 3 meses, a Bíblia vai me dizer. Mas depois de 3 meses ela não tinha mais como esconder Moisés. O nome dele não era Moisés, né? Era um menino. Né? E quem deu esse nome Moisés foi depois que ele foi achado no rio Nilo, as princesas, a princesa filha do faraó. Aí Joquebede escondeu o menino por 3 meses em casa, não sei como, mas ela conseguiu esconder, enquanto o povo estava invadindo as casas para pegar os meninos, um homem para matar. Joquebede conseguiu esconder. Aí, quando viu que não conseguia mais, preparou um cesto de junco, né? Como todo mundo já sabe. Essa flor foi Pedro que me deu. Ó. Toda vez que ele vê uma flor, ele pega para me dar. Aí, hibisco. Hibisco, linda, né, gente? A gente conhecia como pampola, mas o nome dela é hibisco. Aí, o que é que acontece? Ela pegou, fez aquele cestinho, colocou Moisés, betumou, né? E jogou o menino no rio Nilo. Mas com certeza ela falou para Miriam ficar de olho, né? No cestinho, quando estava indo na beira do rio, meu Deus. Que desespero de uma mãe, né? Ter que jogar o seu filho assim. Meu Deus, que dor de uma mãe, meu pai. Que dor para Joquebede. Mas Deus tinha um plano. Eu não sei se Joquebede sabia no íntimo do seu coração que Deus ia poupar aquele menino. Eu não sei, a Bíblia não vai me dizer, mas Joquebede foi uma mulher de fé. E ali Miriam ficou olhando quando viu aquela princesa ir tomar banho e pegou aquele cesto, escutou o choro do menino vindo do rio, dos juncos ali, né? Do rio Nilo. Quando ela foi se banhar, pegou o menino, viu quando abriu o cesto, viu que era um menino muito lindo. E Miriam de longe olhando. Miriam, irmã de Moisés, de longe olhando. Aí Miriam se aproxima e diz para aquelas parteiras que tem que ela, não sei se ela perguntou se ia arrumar alguém, né, para cuidar do menino. Aí Miriam diz: eu conheço uma mulher que possa cuidar dele e ainda amamentar. Deus é fiel. E ali Joquebede foi cuidar daquele menino, pegou aquele menino e levou, né, para casa. E ali Joquebede cuidou daquele menino. Quando aquele menino chegou a uma certa idade, que a Bíblia não diz, o menino volta para o palácio, volta para o faraó. E ali ele é educado naquelas línguas, ele é treinado, ele aprende toda a cultura egípcia. Mas ele sabia, um dia ele soube que ele era hebreu. E um dia ele viu, glória a Deus, um egípcio maltratando um hebreu. E o que Moisés faz? Moisés já era grande. Moisés pega e mata aquele egípcio e enterra na areia. Mas alguém tinha visto. E Moisés achou que não.
né? E ali, quando foi outra vez, Moisés foi de novo observar o povo de Deus, foi observar o seu povo ali no campo trabalhando duramente. Sim, eu esqueci de falar que o faraó também botou o povo para trabalhar duro, fabricação de tijolos. E Moisés viu tudo aquilo, viu o povo dele sofrendo. Aquilo, eu imagino, era de partir o coração de Moisés. Aí ele viu novamente agora outra briga, quando ele foi visitar o povo de Deus. Saiu do palácio, daí foi lá onde morava, onde o povo de Deus ficavam trabalhando. E quando chega ali, ele vê agora 2 hebreus brigando. Moisés intervém ali e reclama porque eles estão brincando, porque eles são irmãos e porque eles estão fazendo aquilo. Não pode. Aí aquele hebreu chega para Moisés e diz: rapaz, tu quer fazer comigo como fez com o egípcio, foi? Que tu mataste e enterraste na areia? Quer fazer comigo também? Tu quer ser o nosso juiz, é? Aí é quando Moisés desaparece do Egito e vai viver em Midian. E ali ele fica morando por 40 anos, se casa com Zípora, tem filhos, glória a Deus. E Deus chega para ele através de uma sarça que ardia e não se consumia. E de Moisés, não te chega para cá, Moisés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Tira a sandália dos teus pés. Deus fala com Moisés cara a cara. E ele pergunta quem é. Eu Suri Ramá, Churikeneha, Churidikiwideha. E o Senhor ali fala com Moisés, de Moisés: volta para o Egito. Volta para o Egito. E diz a Faraó que o Eu Sou me enviou a vós. Eu, Senhor. Eu não, Senhor. Eu sou pesado de língua, eu não. Pode observar. Todas as pessoas que são chamadas por Deus, escolhidas e chamadas por Deus, não querem. Não querem. Repetir. Todas as pessoas que são chamadas e escolhidas por Deus não querem. Tá bom? E depois eu dou sequência à história. Beijo.